Lição 6. 4 a 11 de novembro de 2023. Tchau, Saul. Texto-chave. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado com essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. 1 Samuel 15, 10 e 11. Teaser. A história de Saul lembra um conto que não deu certo. Ele prometia tanto. A Bíblia diz que não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto que todos. Ele era humilde, e o Espírito do Senhor desceu sobre ele com poder. Mas um câncer da alma corrompeu Saul, e ele sucumbiu a um espírito de autossuficiência. Ele desobedeceu a Deus, mas não sentiu remorso por seus maus procedimentos. Em vez disso, ele se justificou como se não precisasse dar satisfação a ninguém, nem mesmo a Deus. Por isso, Samuel proferiu a séria mensagem: Uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. A Bíblia acrescenta: O Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Daquele dia em diante, a vida de Saul continuou numa espiral descendente. Ele lutou com uma doença mental, desenvolveu uma inveja doentia de Davi e tentou matá-lo. Envolveu-se com o ocultismo, ao buscar conselho da feiticeira de Endor. No fim, Saul se matou num ato de completa insanidade. A história de Saul tem muito a nos ensinar sobre os perigos da arrogância e do egoísmo. Essa história também oferece uma perspectiva espiritual sobre depressão e saúde mental. Outro assunto que surge dessa história é o perigo de se envolver-se com o ocultismo. Claramente, há muitas ligações que podem ser extraídas da experiência de Saul. Roteiro original. Leia 1 Samuel 15, 28 e 31 para ter uma perspectiva mais ampla da história de Saul. Algumas perguntas surgem quando lemos esse relato. Por que Deus escolheu Saul como primeira opção para rei? Deus não sabia qual seria o resultado dessa decisão? Outra pergunta confusa que surge dessa história é esta: qual foi o grande pecado que, no fim das contas, Saul cometeu? Por que o pecado de Saul de preservar os animais para sacrificar a Deus resultou em penalidade de morte, e Davi, que cometeu adultério e assassinato, foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Qual foi a diferença, aos olhos de Deus, entre Davi e Saul? Qual defeitos de caráter você vê em Saul? Como essa lição se aplica à nossa vida hoje? Zoom. Leia o texto-chave que se encontra em 1 Samuel 15, 10 e 11. Nesses versos, Deus conta a Samuel que ele estava arrependido por ter feito de Saul o rei. É possível Deus se arrepender de algo? Ellen White diz que o arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. O arrependimento humano significa uma mudança de atitude. O arrependimento de Deus envolve uma mudança das circunstâncias e das relações. As pessoas podem mudar sua relação com Deus cumprindo as condições para receber o favor divino, ou podem ser colocadas fora de sua graça por causa dos atos que elas mesmas praticam. A desobediência de Saul mudou seu relacionamento com Deus, mas as condições de aceitação da parte de Deus não mudaram. Ele não muda como as sombras inconstantes. Samuel ficou muito triste quando ouviu a sentença de que Deus tiraria o reino de Saul. Mas quando esteve na presença do rei e viu sua reação ao tentar apenas justificar suas ações erradas, o profeta ficou irado. É nesse contexto que Samuel profere as palavras conhecidas: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em quem se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O pecado de Saul foi acreditar que ele poderia liderar Israel sozinho. Tornou-se orgulhoso e autossuficiente.
Será que corremos o risco de cair nesse mesmo erro? Making of. Os amalequitas eram terroristas guerrilheiros. Eles viviam para atacar outras nações e saquear suas riquezas e famílias. Enquanto estivessem por perto, os israelitas não teriam paz. Além disso, a adoração de ídolos e a religião corrupta que os amalequitas praticavam ameaçavam o relacionamento de Israel com Deus. A única salvaguarda contra essa nação hostil era a sua destruição total. Por fim, o próprio Samuel matou o rei amalequita Agag. Muitas pessoas pensam que não há problema algum em assistir filmes ou ler livros que são feitos de referências ao ocultismo e à magia. Defendem que sabem fazer diferença entre o que é real e o que é apenas fantasia. Mas, como no caso de Saul, estão abrindo portas às quais Satanás terá pleno acesso. Como diz 1 Pedro 5,8: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O ocultismo e a magia fazem parte do território de Satanás. Não se aventure a brincar com ele. O jogo se tornará fatal. A história de Saul ilustra as consequências de brincar com Satanás. O que parecia pequenas concessões finalmente exigiu sua alma. Na noite anterior à sua morte, Saul estava consultando uma feiticeira. A arrogância e a desobediência de Saul o prepararam para dar o passo seguinte. Ele cometeu o pecado imperdoável, rejeitou o Espírito de Deus. Não foi o Espírito do Senhor que se retirou arbitrariamente de Saul. Em vez disso, Saul se rebelou contra a orientação divina e por vontade própria se afastou da influência do Espírito. Comentário Bíblico Adventista. Verso 2, página 569. Assim, Satanás ficou livre para agir. Extras. Observe como no início, Saul foi forte espiritualmente. A Bíblia diz que Deus mudou seu coração. 1 Samuel 10, 9. E ele profetizou junto com os profetas em Gibeá. Note também a história de Naás, o amonita, e pense no corajoso Saul que resolveu lutar por Deus. Os textos adicionais dessa semana são Êxodo 34, 6 e 7, Deuteronômio 12, 28 e 1 Crônicas 10, 13 e 14. Mas então, como você viu nos textos adicionais, alguma coisa profunda no caráter de Saul começou a se desenvolver. Identifique os passos da queda de Saul. O que podemos fazer hoje para evitar essa queda espiritual em direção à destruição? Aqui está um conselho eficaz e atual. Aqueles que não querem ser presos das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração, evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Isso exigirá oração fervorosa e vigilância constante. Panorâmica. Leia com atenção os capítulos 61, 66 e 67 do livro Os Escolhidos. Há um texto que parece ter sido escrito para os nossos dias. Observe o que Ellen White. O espiritismo moderno é o renascimento da bruxaria e da adoração aos demônios que Deus condenou há muito tempo. A Bíblia profetizou que isso aconteceria, dizendo que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso faz você se lembrar de alguma coisa que tem se tornado tão comum e que tem sido apresentada como inocente em conteúdos para crianças e adolescentes? Não se deixe enganar. A base da bruxaria e da feitiçaria é a comunicação com os mortos, que nada mais é do que a mesma mentira contada por Satanás no Éden para Adão e Eva. Só que o fruto que Deus proibiu está sendo oferecido agora para você numa nova embalagem. O segredo para não cair na armadilha do inimigo está na Bíblia. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quando Saul escolheu agir sozinho, sem depender de Deus, o Senhor foi obrigado a deixá-lo de lado. Então, ele chamou para ocupar o trono um homem segundo o seu coração. Um homem que confiaria em Deus e seria guiado por seu espírito. Um homem que, quando pecasse, aceitaria a repreensão e a correção. Os Escolhidos, página 395. Off. É interessante notar que Saul enfrentou a morte da mesma maneira que viveu sua vida. Ele tomou o assunto em suas próprias mãos.
Uma vida que teve um início tão bonito acabou de forma trágica. Hoje, muitos jovens estão seguindo o exemplo de Saul e recebendo orientação espiritual falsa. Consequentemente, estão se colocando em perigo. Leia Deuteronômio 18, 9 a 15. Você está sendo desafiado a sintonizar a voz de Deus. Experimentar a aventura da obediência radical a Deus. Quando assumimos esse tipo de compromisso para com Deus, todas as questões que essa lição trata, como depressão, egoísmo, relações com o ocultismo, saúde mental e etc., serão dirigidas pela forte mão de Deus. Só então podemos experimentar a vida mais abundante em Cristo. Paulo faz um apelo veemente em Efésios 6, 10 a 13, para aqueles que desejam ser vitoriosos. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você. Se você é bem-sucedido, é possível que você deixe uma herança para outros. Mas se você deseja criar um legado, então você precisa deixar alguma coisa nos outros. Quando pensa desinteressadamente e investe nos outros, você ganha a oportunidade de criar um legado que sobreviverá mais do que você. John Maxwell. Além disso tudo, fique atento. Os capítulos 61, 66 e 67 do Livros Escolhidos estão disponíveis para você acessar.